Uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os que nos acompanham nesse momento pela Rádio Evangélica FM ou pelo YouTube. Nós engrandecemos ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao nome dEle e queremos expressar nesse momento a nossa alegria por termos você nos acompanhando nesse momento. Você é muito bem-vindo, nós expressamos o nosso desejo sincero e a nossa oração a Deus de que esse seja um momento abençoador e transformador para as nossas vidas. Nós faremos a leitura bíblica do texto que se encontra em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um forte amor. Olhai com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-los com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar e quanto sejamos também nos perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. E assim que te pedistes, em nós se cumprirá, em todo o mundo inteiro a te conhecerá. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nesse momento nós engrandecemos o Teu santo nome e Te adoramos, Senhor. Adoramos a Ti, Pai Santo, pelo Teu imenso amor que nos alcançou e o qual teve prova na entrega do Teu Filho na cruz do Calvário. Agradecemos, Senhor Deus, pelo perdão que nos é oferecido em Cristo Jesus e pela graça salvadora que nos alcança a partir da obra do Teu Filho. Senhor, nós engrandecemos a Ti porque de modo assombroso o Senhor tem cuidado de nós. O Teu cuidado, Senhor Deus, é tão maravilhoso e nos alcança em todas as instâncias da vida, Senhor Deus. O Senhor tem cuidado de nossas emoções, nos consolando nesse tempo. O Senhor tem suprido as nossas mesas com alimento diário. O Senhor tem derramado a bênção de termos pessoas ao nosso redor com quem compartilhar a caminhada, Senhor Deus. Assim nós Te suplicamos, ensina-nos também, Senhor, a amar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos, Senhor Deus, nesse momento, a nos comportarmos para com os outros, assim como o Senhor se comportou para conosco. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos propagadores daquilo que recebemos da Tua parte. E assim, Senhor Deus, nós glorificaremos o Teu nome com um viver santo, com um viver que reflete, Senhor Deus, a Tua obra em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse propósito e ensina-nos nessa noite, Senhor Deus, a prestarmos um
um culto que agrade a Ti, um culto que seja em sinceridade, em verdade e dirigido pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome
Queremos mais uma vez saudar os nossos queridos irmãos e irmãs e vamos dar continuidade ao nosso culto através do momento informativo. Gostaríamos também de lembrar aos irmãos que está disponível em nossa página da internet e também em nosso aplicativo o boletim digital da nossa igreja, onde você poderá não apenas acompanhar este culto, mas também acompanhar a vida e as programações da nossa igreja. Gostaríamos apenas de dar alguns destaques às nossas programações, lembrando a nossa querida igreja que de segunda a sexta-feira nós temos a nossa sala de oração às 7 da manhã e às 18 horas. É um momento de muita alegria para o povo de Deus, onde ali podemos compartilhar com os irmãos os nossos motivos de oração, sejam eles as nossas petições e a gratidão que toma conta dos nossos corações. Na próxima quarta-feira, teremos o nosso culto de oração, um momento muito precioso, onde podemos estar diante de Deus, também colocando as nossas vidas, ouvindo a mensagem que Deus tem preparada para os nossos corações, e só lembrando aos irmãos que por conta da expansão das medidas restritivas com relação à pandemia em nosso estado, esse culto será presencial e também nós teremos no próximo sábado a realização da nossa juventude conectada ao nosso culto jovem, também de maneira presencial. Todos os jovens da nossa igreja estão convidados a participar. E lembramos também que no próximo domingo nós teremos a nossa programação também presencial nos cultos da manhã e no culto da noite. Gostaríamos também de lembrar aos irmãos que temos também os nossos pequenos grupos. O irmão poderá contactar a nossa igreja se ainda não estiver participando de um pequeno grupo e assim ser inserido nesse projeto que tem abençoado muitas vidas. Lembramos também da nossa escola bíblica dominical aos domingos, às 9 horas, antes do culto matinal. Peço que os irmãos estejam orando por aqueles irmãos que estão enfermos. Os irmãos podem, através do WhatsApp, da nossa página de intercessão, os irmãos podem acompanhar cada um desses nomes. Estejamos orando por cada um dos nossos queridos irmãos. Caso os irmãos precisem de alguma orientação com relação às programações da nossa igreja e não consigam identificar no nosso boletim digital, os irmãos poderão ligar para a nossa secretaria através do fone 994357778, que também é o WhatsApp. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e gostaríamos de convidá-los a também participar desse próximo momento do culto, onde estaremos louvando ao nosso Deus através da entrega dos dízimos e ofertas. Gostaríamos de compartilhar o texto que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 7, que diz: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Este é um momento muito especial para o povo de Deus congregado nesta igreja, momento em que temos o privilégio de participar da obra do Senhor através da entrega dos dízimos e ofertas. Gostaríamos de dizer aos irmãos que as nossas contas bancárias, o nosso Pix, encontra-se discriminado no boletim digital, o qual os irmãos têm acesso através da nossa página da internet e através do nosso aplicativo. Lembrando que hoje é o último domingo do mês de junho, portanto, nós gostaríamos de incentivar os irmãos a fazerem a entrega dos seus dízimos e ofertas para que ainda sejam contabilizados durante esse mês. E ao entregar o seu dízimo e a sua oferta, mande para nós um e-mail para ofertas
capunga.org.br, discriminando, referenciando a destinação da sua oferta e designando também o seu dízimo. Gostaríamos também de lembrar aos irmãos do nosso compromisso para com o centenário da nossa igreja, para que os irmãos continuem entregando as suas ofertas, para que possamos realizar os projetos que foram aprovados em assembleia para as comemorações do nosso centenário, que se iniciam a partir de abril do próximo ano. Estejamos também orando por este projeto da nossa igreja. Lembramos também da oferta da cesta básica. Você pode abençoar uma família atendida por nossa igreja, doando uma cesta básica, depositando nas contas da nossa igreja o valor de R$70, e dessa forma você estará nos ajudando nesse projeto abençoador. Nós gostaríamos também de lembrar que neste mês de junho nós estamos levantando uma oferta especial para a educação cristã missionária, lembrando do trabalho realizado pelas casas vocacionadas, o SEC e o CIEM. Portanto, se Deus assim colocar no seu coração, entregue a sua oferta com muita alegria para esse abençoado projeto do nosso Deus. Nós vamos cantar o hino congregacional, estaremos louvando ao Senhor, e quero aproveitar também este momento para que possamos colocar as nossas vidas, os nossos dons, toda a inteireza do nosso ser diante do Senhor, para que Ele possa nos usar conforme a sua vontade. Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor, dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto nesse mundo eu viver. Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor, no dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto nesse mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Gostaríamos de convidar os queridos irmãos a orarmos nesse instante, a colocarmos diante de Deus as nossas vidas, a agradecer pela vida de cada irmão que com amor, com fidelidade, com compromisso, tem contribuído para a obra de Deus através desta agência. Também lembrar de orarmos pelos enfermos da nossa igreja, orarmos também pelos aniversariantes desta semana, pelos casais que completam mais um ano de vida matrimonial. Devemos também estar orando por nosso pastor, pela liderança da nossa igreja, e gostaríamos de convidar nesse instante a você e a sua família a conversarmos com Deus. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, e pelo privilégio que temos de participar da Tua obra, entregando, Senhor, com muita alegria em nossos corações, um pouco daquilo, do muito que Tu nos tem concedido, ó Pai. Nos orienta, Senhor, quanto ao uso desses recursos
e tudo que venhamos a fazer, todo e qualquer investimento, ó Pai, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, seja para a expansão do Teu reino aqui neste mundo, ó Pai. Queremos agora, Pai, colocar diante de Ti a vida dos nossos queridos aniversariantes, dos casais da nossa igreja que completam mais um ano de vida matrimonial, que Tu, Senhor, derrame ricas e abundantes bênçãos, ó Pai, em suas vidas. Supra, ó Deus, cada uma das suas necessidades com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, ó Pai. Agora te pedimos pelos irmãos enfermos da nossa igreja, aqueles, ó Pai, que precisam do Teu afago, que precisam, ó Pai, do Teu consolo, que precisam do Teu conforto, mas sobretudo, ó Deus, precisam de restauração das suas vidas físicas, ó Deus, que Tu, ó Pai, visites a cada um dos nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus. Agora, ó Pai, continua conosco no restante deste culto, aceita, ó Deus, o louvor e a gratidão dos nossos corações, pois tudo que aqui fazemos, Senhor, é para exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, nome pelo qual nós te oramos neste momento. Amém. Meus amados irmãos, com muita alegria gostaria de passar a palavra neste momento ao pastor Fabrício Freitas. Ele é um dos coordenadores da Junta de Missões Nacionais
e está servindo ao Senhor juntamente com a sua família neste momento em Brasília, e é nosso convidado para trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações nesta noite. Queremos agradecer ao pastor Fabrício, que gentilmente nos enviou esta mensagem que compartilharemos com os irmãos agora. Os irmãos sabem que nos cultos matinais estamos compartilhando com os irmãos uma série de mensagens intitulada De Volta aos Princípios. E o pastor Fabrício é autor de um livro com este mesmo tema, De Volta aos Princípios. A minha série de mensagens não está baseada no seu livro, mas ele terá a oportunidade de compartilhar conosco algumas verdades deste tão precioso tema, de volta aos princípios da palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus o abençoe e o use para a edificação da sua igreja e para a glória do seu nome. Ouçamos o que Deus tem a nos dizer através de seu servo neste momento. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Capunga. A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido pastor Marcos, que alegria poder falar com o senhor e com esta amada igreja, todos os demais pastores, ministros, você, meu querido irmão diácono, você líder de grupo familiar, líder de pequeno grupo, que alegria poder estar com você, meu irmão, minha irmã, em mais uma oportunidade, mesmo em um tempo tão desafiador como esse que estamos vivendo, mas o Senhor tem nos guardado, né? E nos permitido prosseguir mesmo diante de todos estes desafios. Como missionário desta igreja, meu querido pastor Marcos, eu quero agradecer pelas inúmeras oportunidades que nós já tivemos de estar juntos, né? Falando de igreja multiplicadora, falando de evangelização, falando dos projetos que esta igreja tem no Brasil, através da Junta de Missões Nacionais. Hoje, a Igreja Batista da Capunga tem mais de 950 missionários espalhados pelo Brasil afora, pela Junta de Missões Nacionais. E eu sou um deles, pastor Fabrício Freitas. Eu sirvo na área de evangelismo, evangelização, os projetos missionários, né, de evangelização e também na plantação de igreja, hoje plantando mais uma igreja batista ali no Distrito Federal. Que alegria, eu estou falando com os irmãos aqui do Rio de Janeiro durante esses dias. Eu tenho estado aqui na sede da Junta, nós estamos numa série de planejamentos, uma série de busca de sonhos, né, para continuarmos avançando em todo o Brasil, para alcançarmos a nossa pátria para Cristo. Ontem foi dia 26 de junho, foi dia do missionário batista, e eu quero agradecer em nome das centenas de missionários espalhados pelo Brasil e fora dele, que esta amada igreja, ao longo de todos os anos, tem investido, tem orado, tem feito a diferença na nossa vida. Muito obrigado, pastor Marcos, muito obrigado, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Capunga, por esta oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos e falando sobre um tema que os irmãos sabem é a minha paixão, mexe ao meu coração, de volta aos princípios. Pela graça de Deus, pude escrever um livro, né, que tem este título na sua capa e que este tema tem mexido muito comigo, falado ao meu coração, o qual eu tenho sempre meditado, pensado sobre ele, e eu quero, neste nosso encontro, poder partilhar com você um pouco mais sobre isso. Voltar aos princípios é ter o foco certo. Eu vivi uma história aqui no Rio de Janeiro, eu fui pregar, aqui a oportunidade de pregar, aqui na região de Magé. Então, eu fui a Imbariê, né? Mais precisamente ali em Imbariê,
E quando eu fui, era domingo, mais ou menos no final da tarde, e eu tive a oportunidade de ir e chegar lá naquela amada igreja, como nossas igrejas, aquela recepção agradável, aquele encontro tão abençoador. E eu estava indo, né, fui na Rio Teresópolis, na BR-116, determinado momento eu saí e não notei que eu entrei e passei por baixo da pista e estava do outro lado. Escureceu e aí eu voltei para casa depois do culto. Peguei a pista e estou indo, de repente eu me deparo que eu estou no início da Serra de Teresópolis. Eu estava na BR certa, mas na direção errada. Vou repetir. Eu estava na estrada certa, mas na direção errada. Voltar aos princípios é estar na estrada certa e na direção certa. É sobre isso que eu quero partilhar com os irmãos neste nosso encontro, um pouquinho sobre esse desafio de pararmos e avaliarmos como pessoa, como organização, como igreja, como discípulo de Jesus. Se eu, Fabrício, estou na direção certa e na estrada certa. Num determinado momento da nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos até imaginar que estamos na estrada certa e na direção certa. Podemos sim estar na estrada certa, mas na direção errada. O que seria estar na estrada certa e na direção errada? Não ter o foco correto de Jesus para a minha vida como discípulo e para mim como igreja, como corpo. É sobre isso que eu quero mencionar com os irmãos, porque isso não acontece só em nossa geração. A verdade é que de tempos em tempos, eu como discípulo, nós como igreja de Jesus, nós como batistas brasileiros, precisamos parar e perguntar a nós mesmos: eu estou cumprindo aquilo que o meu Criador gostaria que eu cumprisse? Eu estou no caminho certo, na estrada certa? Esta é uma reflexão importante, que eu gostaria de convidar hoje você a pensar sobre ela. Porque quando nós olhamos na nossa história, bem cedo, até mesmo na vida dos discípulos, em algum momento, eles se perderam no caminho. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13, nós temos aqui aquele momento muito especial, histórico, na vida dos discípulos, que é a celebração da ceia, aquele último encontro de Jesus com os seus discípulos antes da sua morte ali na cruz, antes dele entregar a sua própria vida para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de termos acesso livre à pessoa de Jesus, acesso livre ao nosso Deus através do Senhor Jesus, que é o nosso único mediador. É interessante quando nós olhamos para João capítulo 13, e nós sabemos que João 13, 14, 15, 16 e 17 é uma cena só, é um momento só, é um discurso só, que nos leva a uma profunda reflexão. Porque quando nós olhamos para o contexto anterior e o contexto maior das Escrituras, nós sabemos que Jesus chega em Jerusalém e nós temos aquela entrada triunfal ali no capítulo 12, a partir do verso 12, quando as multidões, Jesus adentrando a Jerusalém, conclamam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Eu olho para esta manifestação pública e fico a imaginar o coração dos discípulos. Eu fico a imaginar o coração dos 12 ao lado de Jesus. É bom lembrarmos, quando nós olhamos os demais evangelhos, e principalmente essa relação dos evangelhos sinópticos, pouco antes dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no pano de fundo, nós temos uma grande discussão entre os discípulos: quem entre nós é o maior?
Eles chegam em Jerusalém. Imagine agora, sendo conhecedores que o mestre partiria, e entre eles ficaria a pergunta: qual de nós? Quem vai assumir o lugar do mestre? Imagine adentrar Jerusalém com essa perspectiva e de repente ver toda esta manifestação. As multidões aclamando o mestre. Imagine todas as multidões, e então diz que Jesus, conseguindo aquele jumentinho, montou. E as multidões o adoravam, as multidões clamavam. E eu fico a pensar no coração dos discípulos, porque o coração dos discípulos, aqueles corações são como os nossos corações, corações humanos, e sendo humanos, temos a vaidade, temos muitas vezes a ambição, e entre os discípulos tinha entre eles uma pergunta: quem entre nós será o maior? João 13 é uma reunião em que o pano de fundo é este. É por isso que o Senhor Jesus então convida os seus discípulos e diz que antes da festa da Páscoa, verso 1, chegando a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo-os amado, ele os amou até o fim. É interessante que esse amor bondoso de Jesus, sempre insistindo conosco até o fim. E o texto nos diz que então juntos, ali estava Jesus e os seus discípulos, viveram todo aquele momento da ceia, um momento único. Mas algo acontece que os discípulos não esperavam. Algo acontece que não estava nos planos. De repente, diz o texto bíblico que Jesus levanta-se no meio da ceia, voltado daquele momento, passando aquele momento, levantou-se da ceia, é a expressão na versão que eu estou usando aqui, tirou a vestimenta de cima, pegou a toalha, cingiu-se com ela e pega água e uma bacia. E de repente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Todo-Poderoso, começa a lavar os pés dos seus discípulos. Começa a lavar os pés de Pedro, os pés dos demais, inclusive os pés de Judas. Quando ele chega em Pedro, Pedro então quase que se assusta, né? Porque numa cultura discipular, era o discípulo que lavava os pés do mestre e não o mestre lavar os pés dos discípulos, e por isso essa repulsa de Pedro, a gente entende ela como uma resposta do seu contexto cultural. Jamais, como o mestre vai lavar meu pé? E então o Senhor Jesus vira para Pedro e disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, exagerado nada, disse: Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Em outras palavras, me dá um banho, Senhor. E então o texto segue e nós vamos notar que Jesus, mais à frente, no verso de número 12, depois de ter lavado os pés, coloca novamente as suas vestimentas, volta à mesa e faz uma pergunta-chave aos discípulos: vocês compreenderam o que eu vos fiz? Vocês compreenderam o que está acontecendo aqui? Vocês compreenderam o que está acontecendo aqui neste momento? Então Jesus dá uma resposta. E ele diz no versículo de número 13, João 13, 13: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Poucas vezes Jesus se auto-intitula mestre e Senhor, e aqui é uma delas. E ele diz: de fato eu sou. Agora, se eu sou Senhor e mestre, lave os pés de vocês. E também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: tenham o foco correto. Tenham o foco no lugar certo.
Enquanto vocês estão aí brigando entre si, enquanto vocês estão discutindo entre si quem é o maior, eu, sendo mestre e senhor, fui chamado para servir e estou aqui servindo. E isso fica tão claro que o texto segue, então um traidor é indicado, e ele fala sobre o novo mandamento e fala sobre a traição de Pedro. As notícias seguintes deixaram os discípulos abalados a ponto do capítulo 14, Jesus começar dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração, acalmem o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus chama eles para a compreensão do foco correto, para a direção certa, mas eles ainda estavam feridos. Havia entre eles o medo, havia entre eles circunstâncias que estavam trazendo um coração perturbado. Então Jesus traz uma palavra de consolo, Jesus os orienta e traz a promessa do Espírito Santo. Capítulo 14 é assim. Agora, você lembra o que acontece no capítulo 15? João 13, Jesus chama-os para o foco correto. No capítulo 14, Jesus acalma os seus corações. No capítulo 15, Jesus vem e diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos. E aí ele vem falando sobre frutificação. E aí o versículo 5 ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus então chega neste momento e diz aos seus discípulos, tenham o foco correto. Vocês foram chamados para frutificar. Vocês foram chamados para fazerem a diferença e não para estarem brigando entre vocês quem é o maior. Tenha o foco certo, tenha a direção correta, e a direção correta é frutificar. Voltar aos princípios nada mais é do que ter esta compreensão que em algum momento nós podemos ter nos perdido no caminho. Nós estamos no caminho, mas olhando para outras direções, buscando outras ênfases, ocupado com outras coisas e até mesmo brigando entre nós quem será o maior. E Jesus então nos vê, ele quer curar os nossos corações, ele quer nos aquietar o coração no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, sabe para quê? Para que nós possamos frutificar para a glória de Deus. Nós somos chamados a frutificar. Aí é tão interessante que o capítulo 16, ele vai deixar claro que eles não iriam frutificar por si mesmo, mas era o poder de Deus, que seria a obra do Espírito Santo, que viria o Consolador. E quando eu for, eu vos enviarei, a partir do capítulo 16, a partir do verso 8, e ele, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, tenham o foco correto, frutifiquem e eu enviarei o poder, eu irei fazer toda a obra, irei usar vocês. Aí ele bondosamente termina essa sessão orando por aqueles que estavam ali e orando por mim e por você, por aqueles que haveriam de crer. O que tinha acontecido com os discípulos de Jesus? Eles estavam tão próximos de Jesus, mas eles tinham perdido o foco correto da vida de um discípulo de Cristo Jesus. Eles só estavam com as motivações erradas. Eles estavam próximos de Jesus, mas estavam brigando entre eles quem era o maior. Isso fica tão evidente nesta última ceia que
Ninguém quis fazer o papel do menor. Por isso, Jesus pega a toalha e a água e ensina aos seus discípulos. A verdade é que quando todos nós estamos brigando entre nós e discutindo quem entre nós é o maior, Jesus nos chama a voltar aos princípios, a olhar para a missão, a olhar para o serviço, a olhar para o cuidar do outro e a entregar a nossa vida como Ele se entregou por nós. Aqui nós não estamos falando de anos e anos depois. Nós estamos falando daqueles 12 que estavam tão próximos de Jesus. Estavam no caminho, mas estavam indo em direção errada. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós, na nossa jornada, no caminho, perdemos o foco, perdemos a direção, perdemos a orientação. Nos perdemos na jornada. A verdade é que de tempos em tempos nós precisamos parar, avaliar e perguntar a nós mesmos: para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando? Tenho aqui um exemplo tão claro dos discípulos de Jesus. Temos outros? Temos sim. Quero lembrar a você que passa-se alguns dias, Jesus então sobe aos céus, ele volta para o Pai e os discípulos então recebem o poder do Espírito Santo. E ali nós temos aquele fenômeno inicial do Espírito Santo, eles pregam o Evangelho em outros idiomas, as nações ouvem sobre o Evangelho e nós temos a proclamação do Evangelho a diversas línguas e nações, e a igreja então começa a avançar. A igreja começa a conquistar pessoas e aquele primeiro momento parece que a igreja, se por ela mesma pudesse escolher, mais uma vez ela perderia o foco e ela ficaria apenas em Jerusalém. Deus, na sua infinita bondade, permite que a perseguição aconteça e então a igreja vai às nações. Dentre estes convertidos, nós temos então o apóstolo Paulo, que tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, e ali ele conhece ao Senhor e vivencia a nova vida que Cristo oferece. Alguns anos depois, Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele chega na cidade de Éfeso. E é interessante que ali o Senhor usa Paulo de uma maneira muito preciosa. E Paulo encontra ali, diz o texto, 12 homens que estavam buscando ao Senhor. Depois você pode ler com tranquilidade Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E Paulo ali naquele cenário, ele encontra aqueles homens que ainda não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, né? E Paulo então com eles fala sobre o batismo de arrependimento, fala sobre o Espírito Santo, e ali nós temos a vida de Paulo sendo influência na vida daqueles homens, e durante 3 meses, diz Atos 19:7, Paulo frequenta a sinagoga, fala ousadamente do Evangelho. E Paulo então começa a ensinar o Evangelho na cidade de Éfeso, e diz o texto bíblico que Paulo, ele começou a falar diariamente na escola de Tirano, e ele fez isso durante 2 anos, de modos que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E ali, meus irmãos, uma igreja é estabelecida. Nós temos uma igreja que é estabelecida pela vida de homens como o apóstolo Paulo e que foram instrumentos do Senhor para pastorear esta igreja em Éfeso. Nós vamos notar o carinho de Paulo por esta igreja, porque foi a estes irmãos que Paulo amou tanto, que Paulo deu a sua vida em amor a eles, que Paulo vai dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa. Que antes se cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor,
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E aí o texto vai nos dizer que Paulo e aqueles irmãos tinham uma unidade, um amor entre discípulo e pastor tão grande, que Paulo ora com aqueles irmãos antes da sua partida, e eles beijam a Paulo e diz que o coração deles estava sentido demais por aquele momento, com medo de perder alguém que eles amavam, e assim termina o capítulo de número 20. Alguns anos depois, nós vamos ter o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, e nós vamos notar uma carta extraordinária. Você já notou? Você já pôde parar para ler com tranquilidade a carta de Paulo a Éfeso? A magnitude dessa carta, os ensinamentos que Paulo nos ensina, que ele nos mostra, que ele nos dá quando ele escreve a Éfeso. E ali ele escreve com amor. Ele fala da santidade daquela igreja. Ele roga bênçãos espirituais sobre aqueles irmãos. E é interessante que Paulo trata com a igreja em Éfeso não como meninos na fé, mas Paulo trata aqueles irmãos e Paulo fala de assuntos extraordinários, profundidade de relacionamento. Paulo vai falar sobre a vida deles, Paulo vai falar sobre graça, Paulo vai falar sobre o ministério dos santos, sobre família, sobre batalha espiritual. Esta é a igreja que Paulo estava falando com ela. Paulo não vira para Éfeso e diz: eu não posso vos chamar de espirituais. Não foi para Éfeso que ele disse isso. Éfeso é uma igreja espiritual. E nós vamos notar o seu amor na sua carta. Mas os anos se passam. E mais uma carta é escrita à igreja de Éfeso. Agora, em Apocalipse capítulo 2, ela não foi escrita pelo missionário que foi usado para o auxílio da sua plantação, mas ela foi escrita pelo próprio Senhor da igreja. Ao anjo da igreja escreve, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você, com perseverança, suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Que igreja extraordinária! Éfeso, uma igreja comprometida com a palavra, esforçada, perseverante, não suportava falsos apóstolos. Uma igreja batista, comprometida. Eu sempre brinco quando falo de Éfeso. Uma igreja extremamente comprometida com as Escrituras. Só que esta igreja, extremamente comprometida com as Escrituras, esta igreja que teve na sua galeria de pastores o apóstolo Paulo e tantos outros que nós admiramos. Chega no versículo 4, o Senhor vira e diz: eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Olha, Éfeso, você é uma igreja extraordinária. Olha, Éfeso, você tem feito diferença ao longo de muitos anos. Mas num determinado momento da sua história, Éfeso, você deixou de praticar as primeiras obras. Você já não tem, Éfeso, mais a paixão inicial. Você já não tem, Éfeso, o mesmo ardor dos primeiros dias. Você já não tem, Éfeso, a mesma alegria de vivenciar os primeiros dias da fé. Éfeso, lembra de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras. Se os discípulos se perderam no caminho, se uma igreja como Éfeso pôde se perder no caminho,
Eu pergunto a você, será se eu e você não tomarmos muito cuidado, em algum momento não podemos estar com o foco errado? Será se nós não podemos estar com a visão equivocada da nossa jornada cristã, da nossa vida como discípulo e nossa vida como igreja, achando que estamos fazendo o que deveríamos fazer, quando na verdade o Senhor espera um pouco mais de nós? Voltar aos princípios, meus irmãos, nada mais é do que parar diante do Senhor, fazer essa reflexão e perguntar ao Senhor: Senhor, eu estou na estrada certa? Senhor, eu estou na direção certa? Porque às vezes nós podemos estar fazendo muitas coisas, menos aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos. Eu quero convidar você a parar agora e a refletir sobre isso. Eu quero convidar a você a parar e suplicar ao Senhor em oração: sonda, Senhor, o meu coração e me mostra, Senhor, se eu estou no lugar certo e fazendo a coisa certa. Me mostra, Senhor, se eu estou na direção certa ou se eu estou no caminho errado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e que penetra, Senhor, no mais profundo, no íntimo do nosso ser. Nós te suplicamos neste encontro, sonda o nosso coração. E se tem alguma coisa, Senhor, que não é da tua vontade, tira. E nos mostra, Senhor, a direção certa e o caminho certo. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes acharmos que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos fazendo unicamente a nossa vontade. Ó Deus, neste encontro, quando meditamos sobre voltar aos princípios, dá-nos sabedoria, dá-nos direção, dá-nos, ó Deus, a reflexão correta de saber para onde estamos indo, onde iremos chegar e se isto é a vontade do Senhor para nós. Obrigado, Pai, por este tempo. Abençoa a vida do pastor Marcos. Abençoa toda a Igreja Batista da Capunga. Obrigado por esta grande oportunidade. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, mais uma vez, a minha gratidão. Pastor Marcos, muito obrigado por esta oportunidade. Em nome do pastor Fernando Brandão e de toda a Junta de Missões Nacionais, quero dizer aos irmãos, muito obrigado. Receba o abraço do nosso querido diretor, pastor Fernando Brandão, e dos nossos mais de 900 missionários que esta igreja tem, inclusive eu, espalhado por esse Brasil afora. É tempo de refletirmos. Podemos estar na estrada certa, mas na direção errada. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Cantemos o hino de número 262 do nosso hinário para o culto cristão. Deixa o Salvador te ajudar. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar.
deixa o Salvador com seu amor te salvar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Meus amados irmãos, estamos encerrando o nosso culto nesta noite e gostaríamos de agradecer ao pastor Fabrício Freitas esta preciosa mensagem que Deus usou para a nossa edificação. Gostaríamos também de expressar o nosso sincero desejo que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério na Junta de Missões Nacionais e também na cidade de Brasília. Também gostaríamos de dar oportunidade a você que nesta noite tomou alguma decisão ao lado de Jesus ou mesmo tem algum pedido de oração a compartilhar conosco. Você pode enviar-nos através de uma mensagem para o WhatsApp da nossa igreja, que é o 994357778. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que Tu ministraste aos nossos corações nesta noite, através do Teu servo. Pedimos, ó Deus, que esta palavra encontre guarida nos nossos corações e que possamos viver, ó Deus bendito, estes princípios que Tu tens, ó Deus, no Teu coração, para os nossos corações, no dia a dia de nossas vidas. Nós Te rogamos, ajuda-nos a voltar a esses princípios e alicerçar a nossa fé e também a nossa vida nesses princípios da Tua bendita palavra. Nós Te rogamos, dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênçãos e dirige-nos, ó Deus, em tudo ao longo desta semana. Nós Te rogamos ainda, ó Deus, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, sejam, ó Deus, sobre este mundo que precisa tanto de Ti, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.